Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso terceiro videozinho da aula de Sistemas Integrados de Gestão. Vamos compreender agora o uso estratégico, né? Se a gente compreendeu para que era cada tipo de sistema basicamente, agora vamos compreender como as organizações utilizam isso de modo estratégico e como isso tem impactado nos negócios, a importância disso hoje para as empresas no que tange a sua estratégia. Vamos tentar dar alguns exemplozinhos, para a gente poder começar a compreender de fato, né, sem os achismos, sem pressão, o impacto da tecnologia no nosso negócio, né? Vamos dar uma olhadinha então aqui no nosso material. Vamos começar nossa aula aqui. Primeira coisa, a gente precisa entender que as empresas, elas produzem, obviamente, produtos ou serviços. Então, indústria tem produto, comércio tem mercadoria, emprestadoras de serviço, obviamente, prestam serviços. Mas cada uma dessas empresas, para exercer a sua finalidade principal, que é realizar vendas, elas têm algumas atividades básicas. Dependendo, é claro, né, gente, do porte da empresa, umas têm mais atividades, outras têm menos atividades, segundo a sua característica, modelo de gestão, modelo de negócio, né? Mas, em linhas gerais, basicamente, essas quatro funções, né? Os dois irmãos também, são dois irmãos também, o Loudon, né? Eles vão falar o seguinte, que basicamente uma empresa ela tem quatro funções básicas dentro da organização. Elas manufaturam ou produzem, basicamente toda empresa realiza alguma operação ali, né? Principalmente as indústrias de produção, de manufatura, né? Um restaurante produz a comida e vende, né? Um escritório de advocacia ele produz ali as peças jurídicas, né? E presta serviço, né? Um comércio ele faz ali as suas operações de compra, muitas vezes fazem alguns ajustes nos produtos, né? E fazem as vendas a varejo, né? Compra em atacado, vende a varejo. Então, aqui basicamente a gente tem então aqui as questões relacionadas à manufatura e produção. As empresas têm, todas elas, têm a parte de vendas e marketing, né? Toda a parte de atividades comerciais relacionadas à venda, à interação com o cliente, divulgação dos seus produtos aí, de modos pelas plataformas diversas de marketing, né? Às vezes usando redes sociais, às vezes usando mídia tradicional, mas elas realizam, quase todas elas, vendas e marketing. Bom, todas as empresas, e aí eu posso quase que dizer, sem exceção, elas têm recursos humanos, ou seja, tem pessoas que fazem a gestão do negócio. Sou suspeito, porque por mais que eu dou aula aqui no caso para vocês de tecnologia, vocês sabem a importância que eu dou para as pessoas na organização, a importância das pessoas no contexto tecnológico, né? Como isso é importante. Além disso, temos as questões também das finanças, né? Então, a empresa ela manufatura e produz, a empresa tem vendas e marketing, a área comercial, a empresa tem recursos humanos, ela tem pessoas e também ela tem que lidar com as funções relacionadas à parte financeira, à parte contábil, que é a parte que vai traduzir todas as operações da empresa em números, em resultados financeiros. O que é resultado na área organizacional, né, pessoal? Se ela teve lucro ou prejuízo. E isso é que, literalmente, a organização em prol das suas novas ações. Então, essas são as funções básicas de uma empresa. Como é que a empresa adota a TI de modo estratégico em prol de uma estratégia? Todas as empresas, então, elas vão usar essas funções naquilo que ela é forte, elas vão traduzir isso em uma estratégia competitiva. Tem empresa que ela foca nas pessoas. Tem empresa que o forte dela é o seu processo de produção. Tem empresa que o foco dela é a parte de marketing, né? Que é uma coisa aí impressionante. Tem outras empresas que o foco dela ela é a solidez financeira. Então, diante dos seus elementos fortes e fracos, elas traduzem isso no que a gente chama de estratégia competitiva, né? Muito bem. Existem, né, o autor, o Porter, ele geralmente ele fala que existem três estratégias básicas, né? A gente estuda isso em aulas de planejamento estratégico, que é o que a gente que vamos aqui de estratégias genéricas de Porter, né? O Michael Porter, que é considerado um dos pais da estratégia organizacional. Então, o Porter ele fala que existem três estratégias básicas: liderança por custo, ou seja, tem empresas que é aquela coisa, querem comprar barato, vender barato, então, ou seja, ela geralmente quer estar na frente ali por custo.
Tem empresas que querem estar na frente por diferenciação, são as chamadas estratégias de diferenciação, onde ela quer ser diferente dos concorrentes. Então ela geralmente cobra mais caro, vende mais caro, por quê? Porque ela, em tese, ela é diferenciada, ela tem um quê de diferenciação das demais concorrentes. Outras empresas, elas adotam uma estratégia do que a gente chama de foco, né? Como assim foco, professor? Elas atuam em mercados específicos. Por exemplo, a gente verifica hoje algumas organizações, algumas empresas da área de comércio, ela não vende roupa para todo mundo, ela vende roupas para segmentos específicos, né? A Marisa, há pouco tempo, tinha até propaganda de mulher para mulher, Marisa, tal, né? Foi horrível isso, mas vamos lá. Então, ela tinha produtos específicos para as mulheres, agora ela está mudando a característica de negócio dela. A gente tem aí o pessoal hoje aí que tem trabalho na área do pessoal do plus size, que tem os tamanhos aí para o pessoal um pouquinho mais gordinho e tal, que tem aí necessidades específicas de roupa, de modelos, né? Então atua especificamente para eles. A gente já tem empresas, lojas aí que vendem roupas para esportistas, uma outra pegada, uma outra característica. Então esse pessoal, o que ele faz? Ele pega o mercado como um todo e adota segmentos específicos. Tem loja que vende só para homem, tem loja que vende só para mulher, tem loja que vende roupa só de criança e assim por diante. É o que a gente chama de estratégia por foco. Então o Porter, ele adota essas 3 estratégias básicas: custo, diferenciação e foco, né? Para fins de TI aqui, os autores eles abordam 5 tipos de estratégias básicas que podem ser trabalhadas de modo específico ou de modo compartilhado. Por exemplo, tá, pessoal? É muito difícil você adotar uma liderança estratégica por custo e por diferenciação ao mesmo tempo. Não dá. Ou uma ou outra, tá? Ok? Mas você ainda pode trabalhar estratégias de inovação. Então vamos dar um exemplo aqui. A Apple, a 3M, elas adotam esse modelo estratégico. De que forma, pessoal? O tempo todo inovando os produtos, o tempo todo trazendo novidades aí para o mercado, ok? Já tem outras empresas que a proposta delas são estratégias de crescimento. Elas querem literalmente se tornar a maior do mercado, às vezes por táticas até meio canibalistas, né? Acabando ali com os competidores, com os outros players e crescendo, né? Então a gente tem Coca-Cola, Tony, quantas... Ambev, pessoal, quem diria uma marca brasileira hoje aí, com uma estratégia de crescimento tão forte, atuando em outras frentes. Hoje a Ambev, ela é dona, entre outros, oh meu Deus, agora fugiu a marca aqui, é até aquela marca lá do ketchup e da mostarda. É uma marca americana. Jesus Cristo. Ó, fugiu. É igual na aula. Fugiu, mas já eu vou levar. Heinz, né? Quem diria, né? A Ambev é dona da Heinz. A Ambev hoje atua em outras frentes aí de mercado, né? E ela tem adotado o quê? Não só vendido cerveja, mas ela tem colocado em seus tentáculos outros nichos e áreas de negócio. Já tem outras empresas aí, pessoal, que adotam o modelo de estratégias de liderança. Tá o quê, pessoal? O tempo todo fazendo parcerias estratégicas, criando novas empresas, né? Muitas vezes é o que a gente chama de... Oh, meu Deus, a palavra fugiu aqui também, é um termo em inglês. Não é holding. Não é holding. Eu vou lembrar, se eu não lembrar, eu falo para vocês na aula à noite. Essas estratégias é o quê? São 2 empresas diferentes que se unem e formam uma terceira, né? Será que é offshore? Olha, a palavra fugiu, mas eu prometo que à noite eu trago para vocês, tá bom? Então, essas empresas, elas adotam os diversos modelos estratégicos, cada uma à sua medida, e elas vão fazer o quê? Os seus recursos de TI, elas vão usar em prol da estratégia a qual elas se destinam. Vamos olhar exemplos específicos de como a TI é utilizada em cada um desses tipos estratégicos, né? Olha, pessoal, então aqui, para reduzir custo, a gente pode usar a TI para reduzir substancialmente o custo de processos empresariais, diminuir pessoas, reduzir custos dos clientes e fornecedores. Então hoje você pode usar a TI aí, né, pessoal, para automatizar processos. O que a gente tem visto muito, né? As empresas aí têm cada vez mais adotado, por exemplo, o serviço de call center online, né? Os chamados chats, os sites ficam lá abertos e com isso ela reduz o custo. O próprio e-commerce é um
estratégia de redução de custo. Afinal, a empresa corta os custos de ter uma loja física, IPTU, aluguel, seguro, entre outros, coloca lá o seu site na internet, reduz estoques, reduz outros, e é uma forma de você usar a TI, todas as ferramentas do e-commerce, em prol de uma estratégia competitiva e de posicionamento do mercado. Ok? Diferenciação. Existem as outras empresas, pessoal, que elas adotam o quê, né? Elas procuram se diferenciar, né? Diferenciar de que modo, gente? Elas desenvolvem dispositivos de TI para diferenciar seus produtos e serviços. Então, muitas vezes a gente verifica aí hoje alguns equipamentos que tem quase todo equipamento hoje produzido, ele tem um componente tecnológico. Os relógios, pessoal, olha para você ver o relógio hoje, ele já tem aí dispositivos eletrônicos que você compartilha mensagem, você recebe mensagem, ele compartilha o seu batimento cardíaco, entre outros, né? Hoje você tem dispositivos aí que conectam você automaticamente na internet, né? Que buscando que sempre ter essa pegada tecnológica para estar diferenciado. A TI é usada para diferenciar-se dos concorrentes, até em que sentido? Produtos cada vez mais melhorados, refinados tecnicamente, produtos diferenciados. Então, hoje nós temos aí alguns produtos no mercado que são completamente diferentes dos outros, porque por causa de todo o aparato tecnológico embutido nele, né? Então vamos pensar aqui, por exemplo, num pacote de dados da Sky. Então você tem lá os dispositivos mais básicos, onde você apenas assiste a televisão, e você já tem outros dispositivos tecnológicos que é possível você gravar, ver vídeo, voltar, assistir antes, assistir depois. É possível você fazer locação de filmes em plataformas. Então, com isso, as empresas utilizam a tecnologia para diferenciar-se dos seus concorrentes. E com base nisso, elas ganham know-how, ganham apelo. Até mesmo, pessoal, vamos pensar aí as chamadas linhas de cosméticos. Quantas linhas de cosméticos hoje aí buscando atributos tecnológicos para diferenciar-se dos seus concorrentes? E dá o pulo do gato, tá aí na frente, falando que o produto faz assim, faz assado, e realmente, muitas vezes o produto faz mesmo, porque ele é diferente dos concorrentes, né? Muitas vezes com o uso de atributos tecnológicos. Inovação, a gente acabou de falar aí agora há pouco, né? Tantos componentes de TI que podem ser usados para inovação. A 3M, eu chamo a atenção de vocês nesse sentido, é uma marca que usa muita tecnologia da informação para compartilhar os experimentos dos colaboradores, para compartilhar as informações, e com isso ela cria um processo, um ciclo de inovação constante, desenvolver novos mercados. Pessoal, há 10 anos atrás, quem imaginaria que você pediria ali um Uber, um veículo de transporte por um aplicativo? Não tem, né, pessoal? Era uma outra pegada. Então isso mudou radicalmente. Então, com isso, a inovação tem usado, a tecnologia da informação tem sido usada para fins de inovação, criando novos mercados, mudando, criando uma disrupção do mercado. Citei para vocês em sala de aula. A Netflix é um exemplo maravilhoso. Você tinha as locadoras, era um mercado, digamos, analógico. Qual que é o mercado digital? Hoje você na sua casa você acessa uma plataforma e consome o tipo de produtos e serviços que você quer, tá certo? Hoje, com a questão da tecnologia, você tem aí a questão da expansão dos negócios, porque hoje é possível você colocar filiais e acompanhá-las em tempo real. É possível, então, hoje você o quê? Promover o crescimento, diversificar, integrar unidades de produtos e serviços. A gente citou agora há pouco a questão da Ambev, trabalhando em áreas completamente diferentes, em segmentos diferentes de negócio, mas ela consegue, pessoal. Por quê? Hoje você tem dispositivos de tecnologia de informação que aproxima, diminui as distâncias, e com base nisso você consegue literalmente gerir melhor seus recursos. Por fim, a gente tem hoje dispositivos tecnológicos que são possíveis para você desenvolver alianças estratégicas, né, pessoal? De que forma, pessoal? Organizações virtuais, criar parceiros comerciais, não é mesmo? Aí um tem um know-how em uma área, o outro tem um know-how na outra, eles compartilham essas expertises, esse know-how, criando o quê? Novas empresas, como eu disse para vocês, eles podem ainda desenvolver sistemas de organização
conectados pela internet, pela extranet, entre outros mecanismos de comando, né? Hoje, pessoal, vamos dar um exemplo, a gente vai falar depois sobre o sistema Supply Chain Management, né? O SCM. Olha que coisa incrível. Quem tem acesso aí ao grupo Fiat aqui na nossa região, por exemplo, sabe disso. O sistema SCM, você consegue fazer o gerenciamento da sua cadeia de suprimentos, tanto da sua produção quanto do ponto de vista dos seus fornecedores. Integra ali as cadeias produtivas, diminuindo o quê? Diminuindo a necessidade de estoques, gerenciando melhor as organizações através de alianças ali nesse sentido, né? Então, a TI veio para isso, pessoal. Cada empresa vai usar uma estratégia competitiva diferente para fins o quê? Para fins de estar sempre na frente do mercado, buscando competir, buscar vantagens competitivas no mercado. Diante disso, para a gente finalizar aqui, nós também temos a cadeia de valor do Porter, né? O que o Porter fala, pessoal? Que existem as chamadas atividades principais, ou seja, aqui no caso ele está chamando de processos de negócio, e tem as atividades de suporte. Quais são as atividades principais ou atividades primárias? As atividades principais ou primárias de negócio são todas aquelas fundamentais para uma empresa, muitas vezes ligadas àquelas que têm uma ligação direta ou indireta com o cliente. Agora, as atividades de suporte, elas não têm relacionamento com o cliente, mas elas são fundamentais para dar suporte às atividades operacionais. Elas ficam ali, digamos, encobertas, né? Quando a empresa faz a gestão dessas atividades usando tecnologia, né, de modo adequado, ela cria valor. E quando ela agrega valor nessa cadeia de processos, seja os processos de negócio, sejam os processos de suporte, ela cria uma margem de valor que é percebida por todos os stakeholders. Ou seja, é aquela coisa, o que é valor? Né, professor? O que é valor? O que é uma percepção de valor? Sabe aquela coisa quando você fala assim, caramba, por esse produto eu toparia pagar até mais caro? O que significa? Que você percebe que aquele produto ele tem valor, não valor financeiro especificamente, mas você topa pagar a mais para adquiri-lo, né? Você reconhece que tem toda um quê de valor, de uma produção de atividade que criou valor para aquele produto, aumentando com isso as margens tanto de percepção de valor na cabeça dos consumidores e também gerando melhores resultados. Beleza? Bom, pessoal, aqui a gente finda a nossa primeira parte. Semana que vem nós vamos começar agora a enxergar os chamados sistemas empresariais. Vamos verificar como esses sistemas empresariais, com suas características específicas, podem ser utilizados no nosso negócio, promovendo melhores produtos e melhores serviços, tá bom? Então é isso, pessoal. Me despeço aqui de vocês, espero que todos estejam bem, que todos possam estar aí nas suas casas, devidamente protegidos junto com as vossas famílias, né? E que em breve a gente possa estar junto, tá? Pessoal, não é um mundo perfeito, talvez não é a tecnologia mais adequada, mas é aquilo que é possível nesse momento diante da loucura e do caos que tomou conta de nós por causa dessa pandemia horrorosa, ok? Professor, tá faltando alguma coisa na aula, tá diferente. Eu sei, pessoal, tá faltando o principal. Tá faltando você, meu aluno, aqui na sala de aula, né? Só eu falando o tempo todo é péssimo. E a gente sabe disso que nas nossas aulas presenciais nós temos as trocas, né? Mas é por isso que eu te espero hoje à noite na nossa reunião, na hora da nossa aula, a partir das 6h50, lá no Zoom, né? No aplicativo. Né? Então, eu vou estar ali às 6h50, mas a partir ali das 7 horas, de fato, eu começo a nossa aula. Vão acessando a plataforma para a gente poder fazer os ajustes técnicos, para a gente tirar dúvidas, bater um papo, falar do material, poder levantar questionamentos, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Até semana que vem na nossa próxima aula. Tchau!